Fala pessoal do canal, aqui é o Lucas e como anteriormente eu tinha feito uma tier list de Jujutsu Kaisen, hoje eu vim trazer uma de Demon Slayer, ranqueando a força dos personagens com base aqui nas minhas classificações, sendo elas nível Deus, nível terceiro Jougen, ou Lua Superior 3 pra cima, certo? Nível Jougen, ou seja, 4 pra baixo, nível Kagen e Bucha, porque, sinceramente, Demon Slayer tem poucos personagens, assim, comparado com outras obras, e eu acho que quem não sola um Kagen no final da obra é meio bucha, né, cara? Então, assim, a gente vai, tá ranqueando isso aí. E antes, gostaria de pedir, cara, se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que ajuda muito, e também deixa o seu like pra compartilhar, que ajuda demais. Então, vamos pro vídeo, e você pode deixar nos comentários aí a sua lista, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, e vamos lá. O pessoal gostou bastante da minha Jujutsu. Que vai ficar um pouco ruim, mas... Então, vamos começar com a casa. A casa, ele é o Jougen número 3, correto? E pra mim ele é nível terceiro Jougen e boa, né? Não tem muito o que discutir. Se tá aqui é porque se essa é a posição dele, então na minha tier list não tem como trocar isso aqui, certo? Essa espadachim aqui eu nem lembro o nome dela, então pra mim é bucha. A Daki, vamos lá. A Daki pra mim, ela é um Oni de nível Kagen, beleza? Ah, mas ela é a lua superior e tudo mais. Cara, uma Oni que perdeu pra dois caçadores aleatórios e foi derrotada com um golpe do Uzui. Ai, mas é porque os Hashiras dessa era são muito mais fortes. Ela já matou uns Hashiras antes. Beleza, mas para o Demon Slayer, ela tá nível Kagen, porque ela foi randomizada da mesma forma que o Rui foi. Isso quando se encontrou com Hashira, correto? Então pra mim, ela é nível Kagen. Lógico, é um Kagen elevado, né? Vamos dizer que é uma lua inferior número 1 aí pra cima, né? Mas é um intermediário, eu não consigo colocar ela em nível de alguém, porque vocês vão ver que todos os personagens que eu vou colocar nesse nível solam muito facilmente ela, beleza? O Doma, tá? O Doma tem uma certa discussão, mas pra mim ele é acima do Akaza. É claro, se o Akaza tivesse decidido por continuar com a sua vida, né, e lutar, ele superaria o Doma. Mas até então, o Doma é superior. Até porque ele tem muitas técnicas poderosas, né? Como criar mini versões dele, o gigante lá de gelo, eu acho que são coisas que o Akaza teria uma dificuldade muito grande de lidar. Então, até pelo ranking, o Doma, por enquanto, é mais poderoso. Né? Tanto é que ele fala, Akaza, por que você não me desafia? Lógico, se o Akaza tivesse ido ao lado do Muzan, ele alcançaria outro nível e com certeza estaria perto até do Kokushibo, beleza? Então vamos continuar aqui nossa tier list. O Emo, como eu falei, ele é um nível Kagen. Eita, que saiu aqui. Ele é muito mais fraco, né, do que a Daki, obviamente, mas ainda assim ele é um nível Kagen. Se bem que, é claro, isso é mais por classificação, porque em ordem de trabalho, o Emo dá muito mais e com certeza eu acho que ele seria muito mais perigoso do que a Daki, né? Eu preferiria 1000 vezes enfrentar a Daki se eu fosse um caçador do que o Emu, né? Mas não tem como eu colocar a Daki abaixo do Emu por conta de classificações, né? Vamos lá. O Genya, cara, pra mim o Genya, ele tá nível Kajin ali, porque apesar dele ser um aliado muito útil, ele não pode fazer nada sozinho, né? Já que ele não consegue nem cortar a cabeça dos Onis. Tudo bem, ele tem a arma dele, mas é uma arma que dificilmente funcionaria. Então, sem balas específicas, acho que ele não conseguiria matar nem o Emo e nem a Daki. Mas acho sim que um último Kagen ele até conseguiria derrotar. Só que a questão é que os poderes dele dependem muito dele conseguir consumir um pedaço desse Oni. E mesmo assim ele vai ficar mais fraco do que o Oni. Então ele é um personagem que tem muitas desvantagens no 1x1, correto? Então vamos continuar aqui. O Tomioka. O Tomioka pra mim ele é nível de alguém. Eu acredito que o Tomioka ele seja capaz de rivalizar até mesmo com o Hantengo. Se ele seria capaz de derrotá-lo, eu não sei. Ele também apresenta a espada vermelha, né? Ele apresenta a marca do caçador e uma resistência muito grande. Tanto é que mesmo depois da batalha contra o Muzan, sem um braço, ele foi pra cima do Tanjiro Oni. Então eu acho que ele é extremamente forte, extremamente resistente. E pra mim ele rivaliza se talvez ganhe até mesmo do Hantengo, beleza? O Gyoko também é um nível de alguém, mas obviamente que ele perde pro Tomioka, tá? Eu não acho que tenha discussão aqui, né? O Tomioka solaria ele facilmente. Da mesma forma que o Tokito solou, o Tomioka também não teria muitas dificuldades. Mas ele é um nível de alguém, querendo ou não. Vamos lá. O nosso Gyomei. Gyomei aqui é o nosso primeiro Hashira, né? A entrar em nível de alguém. E eu vou colocar ele acima da casa e abaixo do Doma. Por que eu acho isso? O Gyomei, ele é o Hashira mais forte, confirmadamente. Ele conseguiu rivalizar e fazer frente sozinho com o Kokushibo por muito tempo, certo? Ele tem o mundo transparente, o que facilitaria muito a superar a habilidade do Akaza. Ele tem lâmina vermelha e, além disso, ele tem a marca do caçador. Por que eu coloco ele atrás do Dome, então?
Se o Guilmei fosse com tudo em uma batalha, eu acredito que ele sairia vitorioso em relação ao Doma, até porque o Doma gosta muito de brincar. Só que, no entanto, eu acho que ele acabaria poupando forças, né, para enfrentar o Muzan posteriormente, porque a gente parte do princípio de que se o Doma tá vivo, o Muzan tá vivo também, e ele iria acabar sendo morto, né? O pulmão dele ia ser congelado, porque uma luta contra o Doma é fora dos quesitos estabelecidos, né? No caso, ele ser enfraquecido é muito complicada, né? Porque o caçador ele vai se enfraquecendo ao longo do tempo e o Doma só vai se fortificando. Então é uma batalha muito difícil. Eu acho que seria uma batalha muito acirrada, mas eu coloco 51% de chance de vitória pro Doma. Mas eu não acho que seria fácil. Ele iria sair bem lascado. Se bem que ele se regenera, mas assim, realmente ia ser uma batalha que, olha, eu ouso dizer que o Guilmei tem chances. Na minha concepção, só existem dois Hashiras que têm alguma chance contra o Doma, beleza? O resto seria assim, massacrado, humilhado, execrado pelo Doma, né? Dois não, né? Três, porque teve uma que a gente sabe o que aconteceu. Mas, enfim, né? Eu tô falando de no 1 contra 1. O Gyutaro. O Gyutaro também é nível joguem. Eu tô colocando ele abaixo do Gyoko, porque sim, rapaziada, obviamente que o Gyutaro é mais ameaçador. Obviamente que se o Gyutaro tivesse consumido os Onis que a Dakia consumiu, ele seria nível Lua Superior 4, apesar de isso não ser um fato, como muita gente diz, isso não tá escrito em lugar nenhum do mangá, mas eu acredito que sim, até pela sua força, né? Acho que ele estaria, sim, bem acima do Gyoko e acima até do Hantengo, beleza? Acho que sim, mas é só um achismo meu, não tem nada disso no mangá. E não, ele não é nível superior 4 e ele sim é mais fraco do que o Gyoko, apesar disso ser bem decepcionante. Eu, diferente da maioria, gosto do Gyoko, mas eu tenho que concordar que o Gyutaro é muito superior ao Gyoko, em tudo. Em poder e habilidade, até se mostrar ameaçador. Bom, ele tem um arco próprio só pra ele, né? O Gyoko divide um arco mediano com um Hantengo, é complicado. E eu acho que ele foi muito mal desenvolvido, sabe? Ele tem um design interessante por ser muito diferente dos outros, poderes legais também, e mesmo assim o autor conseguiu deixar ele bem menos ameaçador do que o Gyutaro, né? Design legal, mas quando comparado a outros de Demon Slayer, ele realmente fica bem pra trás. Certo? O Hantengo, pra mim, eu acho que ele fica abaixo do Tomioka, tá? Eu acho que seria uma luta complicada, porque o Hantengo ele é um Oni difícil de se lidar, da mesma forma que eu acho que, por exemplo, eu acho que eu preferiria enfrentar o Gyoko por ser um só do que o Gyutaro, porque o Gyutaro teria Daki e tudo mais. O Hantengo é a mesma coisa, mas eu acho que o Tomioka marcado, com todos os buffs que ele tem, ele conseguiria sim lidar e derrotar o Hantengo. Lógico, eu acho sinceramente que ele morreria depois, mas, enfim, ele derrotaria. Da mesma forma que, se ele tomasse um golpe, sei lá, do Gyutaro, ou mesmo das luvas do Gyoko, luvas não, né, das garras lá do Gyoko, ele também sairia bem execrado. Mas ele venceria, tá? Ai, fanboy do Tomioka, cara, é o que eu acho, né? O Ferreiro é bucha. O Inosuke, cara, o Inosuke a gente sabe que ele tá acima de nível Kagen, mas eu não consigo ver ele enfrentando um Jogen, cara. Mas ele derrotou o Doma, cara, ele derrotou o Doma envenenado com não sei quantos quilos de veneno, cara. Então, tipo assim, eu não vou considerar isso, tá? Ele é forte, beleza, ele conseguiria derrotar todos os Kagens aí no final da obra, mas não vamos aumentar o nível do Inosuke, porque nem marca do caçador, nem espada vermelha, não tem nada. Ele não tem nada. Isso é muito triste, né, pro desenvolvimento deles, mas ele não tem nada. Essa que é a grande realidade. O velhinho, cara, o velhinho, assim, obviamente que ele já foi forte, mas como eu não sei o quão forte ele foi, e aliás, eu vou até colocar depois o Uroko, eu vou seguir a ordem, mas se tiver o Urokodaki, eu vou ter que colocar ele aqui, ó, tem, ó. Vou ter que colocar ele aqui em bucha, velho. Porque, tipo, eu não sei o nível de poder dele, né? Eu acho que é até injusto, porque ele pode ser um nível Kagen, como também ele pode ser um nível Kagen de alguém, né? Mais alto assim, né? Se bem que a gente tem certeza de que ele não é nível de alguém, porque fazia 100 anos que o Gyutaro tava lá inteirão. Então a gente pode colocar ele em nível Kagen. Mas qual nível Kagen aí eu já não sei. Então eu vou deixar ele aqui, que é o estado atual dele, e ele, velho, é bucha. O mestre também é bucha. O Kaigaku, cara, o Kaigaku pra mim ele é nível Kagen sim. Ele é um pouco mais forte do que a Daki. E eu acho também que ele seja mais forte do que o Inosuke. Ele, não vou colocar ele em nível de alguém, apesar dele ser um de alguém, porque ele não teve muito treinamento. Tanto é que
mencionado que se ele tivesse um pouco mais de treinamento, ele teria acabado com o Zenitsu. E isso, inclusive, faz com que o Zenitsu seja colocado e escalado abaixo de qualquer de alguém, né? Ou seja, até do Gyutaro, enfim. Né? A gente não pode comparar isso aí. Eu acho que essa é uma das poucas obras onde o protagonista e o time deles não necessariamente supera os Hashiras, o que faz muito sentido. A Kanao é a mesma história. Pra mim, ela é mais forte que o Inosuke. Eu não sei, será que ela derrotaria o Kaigaku? Eu acho que não, hein? Eu acho que desse trio, o mais forte é o Zenitsu. Eu acho que não. O Kaigaku é muito problemático, sabe? Se você não tiver a habilidade muito correta pra lidar com ele, enfim, você se lasca, né? Já era, vascou. Então, isso realmente é um grande problema. Kokushibo, aqui não tem discussão, né? Ele é um bucha, tô brincando, eu tô subindo ele aqui porque eu tô pelo celular. Nível de alguém, nível 3 de alguém. Na verdade, eu poderia até colocar ele em nível Deus, mas eu tô querendo colocar poucos personagens aqui, 3. Mas, porém, contudo, entretanto, talvez eu coloque ele em nível Deus. Vou colocar ele em nível Deus só por causa da thumb e porque, assim, querendo ou não, o Kokushiba é um personagem que nenhum dos outros em nível 3 de alguém é capaz de rivalizar. Sozinho? Não. Ele desistiu, primeiramente, né, tal qual a Akaza. Cara, ele enfrentou literalmente os dois Hashiras mais fortes. O Genya com as habilidades dele, que aí com certeza, né, o Genya pode ser nível Hashira, né, com as habilidades do Kokushibo. Um monte de veneno, essas coisas, né, porque teve o sangue do Sanemi. E o Tokito, que é um Hashira com espada vermelha. Pô, cara, tipo assim, ele realmente tá muito diferente dos outros. Se o Doma enfrentasse esses quatro, ele tava completamente lascado, pra não falar outra coisa, né? Se só o Gyomei já dá luta, imagina esses, né? Enfim, vamos prosseguir. Rengoku agora eu vou ser execrado, mas pra mim o Rengoku ganha do Hantengo. Pra mim o Rengoku ele tem feitos suficientes. O Tanjiro mesmo lá no Arco dos Ferreiros, pós-Arco dos Ferreiros, fala que o Rengoku é a pessoa mais forte que ele conheceu. Isso antes de conhecer, né, o Tomioka, né, isso já conhecendo, né, o Tomioka e o Uzui, tá? Ele conseguiu rivalizar, né, com o Akaza usando o seu Kikijutsu. Ai, mas o Akaza não lutou sério. A partir do momento que o Akaza usa o seu Kikijutsu, ele tá lutando sério, rapaziada. Ele tá lutando sério. E você acha que ele ia ficar lá pra morrer? O Rengoku segurou ele por muito tempo. Tanto é que o próprio Tanjiro fala, o Rengoku ganhou porque você fugiu, né? Se fosse uma luta, um 1x1, onde o Akaza não pudesse fugir ali do sol, ele tava lascado. Ai, mas aí é um campo de batalha de vantagem pro Rengoku. E o Oni já não tem vantagem naturalmente, né? Então, assim, pra mim, é óbvia a superioridade do Rengoku em relação a outros determinados Hashiras, que o pessoal fala que ele não é superior. Pra mim, ele é, tá? E outra coisa, o próprio Akaza reconhece ele como uma pessoa forte que estava quase alcançando o território supremo. Ou seja, ele quase conseguiu ver o mundo transparente, tá? Então são poucos Hashiras que chegaram perto disso. O Rengoku tem muitos feitos e ele foi quem aguentou assim por mais tempo solo uma luta com a Akaza. Isso já é um feito absurdo, tá? O Tomioka obviamente que é mais forte que ele por conta da espada vermelha, por conta da marca, e também ele aguentou mais o Akaza, mas eu reli a luta e ele teve bastante ajuda do Tanjiro, tá? O Rengoku tava sozinho. E detalhe, ele já tinha salvado mais de 200 pessoas no trem. Ele já tava voltando de uma batalha, ele tava cansado e foi enfrentar o Akaza. Então pra mim não tem discussão. O Rengoku é sim superior ao Hantengo, né? Não tem o que falar. Não vou falar que ele quase matou a Akaza porque também não. É forçar a barra. Mas assim, ele tem feitos que eu coloco ele superior ao Hantengo também, tá? A Mitsuri agora vão me matar. Porque pra mim, cara, a Mitsuri... ela é uma personagem que, obviamente, ela é nível Jogen, tá? Ela conseguiria derrotar todos do nível Kagen, mas eu não acho que ela venceria o Gyutaro, tá? Não acho. Ai, mas ela tem a marca. Cara, a Mitsuri, se você for ver bem, ela apanhou a obra inteira. Ai, mas ela rivalizou com o Hantengo por não sei quanto tempo. Cara, ela ia morrer pro Hantengo. Ela não ganhou do Hantengo, né? E outra coisa... ela rivalizou contra a cópia ali do Hantengo. Não era nem o Hantengo por completo. Porque uma parte do poder, que inclusive atacou o Tanjiro, tava fugindo. Ela não teve chance nenhuma nessa batalha. Entendeu? Então, e também não tinha... ela segurou até o nascer do sol. Não, ela ficou chorando depois. Cara, olha, eu preciso reler o mangá, mas assim, eu acho que a Mitsuri é uma personagem que foi muito mal aproveitada. Tem uma morte boa, mas tipo... pô, rapaziada, vocês vão me desculpar.
Coloca o Gyutaro contra a Mitsuri. Vocês acham que ela vence? Fora que outra, ela não tem uma técnica final. Por exemplo, lógico, o Rengoku e o Tomioka poderiam ser envenenados e morrer pro Gyutaro, né? Mas, o Rengoku tem a sua técnica final, que, poxa, foi capaz de cortar uma casa, nem ia cortar a cabeça do Gyutaro, né? E depois pra cortar a cabeça da Daki é suave. Então, assim, a Mitsuri eu não vejo como ela venceria o Gyutaro. Talvez eu esteja sendo fanboy do Gyutaro aqui, mas enfim, pra mim é isso. O Tokito, rapaziada, o Tokito também acima do Gyoko aqui, mas abaixo do Hantengo. Pra mim, ele não venceria o Hantengo, tá? Ele deu um cacete ali no Gyoko. Com a espada vermelha, até poderia ter uma chance, mas assim, o Gyoko, o Hantengo enfrentou, né, uma espada vermelha, e mesmo assim foi difícil de cortar. Então também acho que seria uma batalha mais complicada. Eu acho que o Tokito é muito superestimado, tá, rapaziada? Eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que ele é muito, muito, muito superestimado, da mesma forma que o Rengoku é muito subestimado, tá? Eu não acho que ele seja capaz aí de derrotar o Hantengo, não, tá? Eu acho que nem tem feitos pra isso. Apesar de ter randomizado um Superior 5. Mas ele enfrentou o Obanai e o Sanemi. Filler. Né? Filler. Tanto é que, falando de filler, tem um filler onde o Uzui fala que ele é mais fraco que o Rengoku, tá? Mas eu não tô considerando filler aqui. Apenas coisa do mangá. Então vamos lá. Cara, esse Kajin aqui, sei lá, eu acho que ele tomaria pau pro Genya lá. Porra, aqui não tem nem discussão, tá, rapaziada? Aqui não tem nem discussão, é o cara que tava ocultando seu poder o tempo todo, tá? Inclusive ele nem foi atacado pelo Muzan, porque o Muzan sabia que se ele atacasse era a morte na certa, tá? Contra o Murata, que tem a respiração da galáxia, tá? A respiração mais ofensiva e mais poderosa de todas, tá? Ele conseguiria vencer até o Saitama, realmente é uma espadada e já era, entendeu? Tipo, não tem nem o que falar. O Murata é o personagem mais forte de Demon Slayer, tá? O Yoritsu aprendeu as suas técnicas com ele, certo? Lógico que foi 1/100, tá? Delas, mas assim, não dá pra gente falar que ele é superior de forma alguma, né? O nosso Murata tá no nível já das lutas de Dragon Ball e subindo cada vez mais. O próprio Whis já mencionou o nome dele como alguém que pode superar o Daishinkan. Então, por isso, Murata aqui nível Deus, tá? Ele venceria todos aqui juntos, tá? Inclusive os que estão aqui abaixo da tier list e vambora. O Muzan também, rapaziada, não tem nem o que falar. Muzan é nível Deus, pelo simples fato de que ele quase matou todo mundo estando envenenado por 1000 anos, atrasado. Assim, sinceramente, se ele tivesse mesmo com... Qual que é o nome? Se ele tivesse com o poder total dele, acho que os únicos que durariam uns 2, 3 segundos seriam o Tanjiro, o Sanemi, o Gyomei e só. De resto, ia todo mundo de vascada. Assim, tipo assim, o primeiro segundo que ele atacasse. E, lógico, ele nem iria atacar o Murata, né? Porque ele saberia que já era pra ele. Enfim, a Nakimi, sei lá, pra mim ela é nível, sei lá, nível Kagen aqui. Nível Jougen, vai, acima da Mitsuri, mais abaixo do Gyutaro, até porque ela foi substituta, né? E, mas colocou acima da Mitsuri, mas ela enfrentou-me a morrer, né? Tem esse porém. Se ela não tivesse sido resgatada ali, era vascada, né? A Nezuko pra mim é o mesmo, tá? É nível Kajin aqui, acima da Daki, a gente sabe que ela tá acima da Daki, mais abaixo do Inosuke. Acho que tá bom pra ela, a Nezuko podia ter uma certa evolução aí, mas não teve, né? Ela tem uma certa habilidade roubada, né? Que é o fogo e tudo mais, mas... sei lá. Acho que aqui tá bom pra ela, né? O Obanai. Agora vamos falar que eu sou fanboy do Obanai também. Cadê? Pra mim, o Obanai, ele é nível de alguém. Nível de alguém? Ou nível terceiro de alguém? Não, ele não é nível terceiro de alguém, tá? Ele não é. Mas pra mim ele é nível de alguém por um simples e único motivo aqui, tá? O Obanai, ele conseguiu. Ele foi o Hashira que cortou mais vezes a cabeça do Muzan. Foram 10 no total, tá? Você pode contar que ele foi o que mais cortou o Muzan. Ele aguentou o Muzan sozinho. Lembrando, esse Muzan danificado já era bem mais forte que o Kokushibo. Ele tem a espada vermelha. Ele tem o mundo transparente, né? E aliás, a espada vermelha foi ele que fez, tá? Ele que fez ficar vermelha, diferente dos outros Hashiras que precisaram bater espada. E, além disso, ele tem marca do caçador. Ele é um Hashira completo, tá? Ele é um Hashira completo, não tem nem o que falar. Pra falar bem a real, eu acho que ele daria briga com a casa por conta do mundo transparente.
o Akaza não seria capaz de usar a bússola nele. Então, vou colocar ele aqui em nível terceiro de alguém. Vou ser muito xingado? Vou, obviamente que eu vou. Mas eu tenho aqui os 2 databooks, os 23 volumes e não tô usando filler e nem declaração de que a partir de alguém de número 3, nenhum Hashira vence. Se você pegar alguma fonte oficial e me mostrar isso, eu apago esse vídeo na hora, porque não existe. Tá? Isso daí é uma mentira, uma fake news do mundo de Demon Slayer. Os caras, eles tiram informação de cada lugar, velho, que, ó, sinceramente, sei lá. Pior que eu tô com dó da Mitsuri, eu acho que ela até venceria o Gyutaro, tá ligado? E será que o Tokito... o Tokito talvez poderia estar um pouco acima, né? Mas acho que não, acho que tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que tá bom aqui. Inclusive, eu não sei, hein? Talvez eu esteja superestimando demais o Rengoku, ou não. Acho que não, ele tem feito pra isso, vai, ele tem feito pra isso. Acho que o Hantengo de fato é muito forte. Talvez o Rengoku sairia morto, mas acho que ele venceria sim, eu acho que sim. Não sei, acho que tá bom aqui. Vocês me corrijam se eu estiver errado nos comentários. Vai ter um monte de fã do Uzui me xingando por causa disso daqui, mas paciência, eu acho que o Rengoku realmente tem esse calibre. E a Mitsune então, coitada, pô, sei lá, vai ficar assim mesmo, acho que é o certo, sim. Tá, o Rui pra mim ele é acima do... Eu sei que tem a questão da dramatização e tudo mais, mas pra mim ele é acima do Genya, tá? Eu não... Pô, acho que ele daria um Speed Blitz no Genya, mas não sei. Acho que num X1, uma luta honesta, assim, num ringue. Eu acho que o Rui venceria ainda, apesar de ser meio bucha. Sabo, pô, velho, sinceramente, personagem da hora, mas é um bucha, velho. Ele morreu por um Oni aleatório nas montanhas, né? Ai, porque se o Sabo tivesse vivo... Cara, o Sabo morreu por um Oni randola nas montanhas. E naquela época, o Tanjiro não era nem nível Kagen e conseguiu vencer o cara. Tipo assim, realmente é triste. Eu já vou tirar até, inclusive, da nossa lista os bucha aqui. Esses Oni aleatórios que apareceram. E a Tamayo, velho. A Tamayo também é bucha, mas assim, ela é o rei dos buchas aqui. Por quê? Não, eu vou colocar ele em nível Kagen aqui. Porque eu sei que ela não seria capaz de derrotar sozinha um Kagen, porque inclusive ela se escondeu ali na casa e tudo mais. Mas assim, ela foi muito útil contra o Muzan, ela é extremamente inteligente e não tem nem o que falar. Vamos lá, Urokodaki, bucha. E agora também vão me xingar. Vão falar que eu sou fanboy. E assim, rapaziada, eu vou ter que falar uma coisa aqui, eu vou ter que confessar o crime. O Sanemi é meu personagem favorito de Demon Slayer. Logo depois dele tem o Rengoku. E depois é o Akaza. Talvez eu esteja favorecendo demais meus personagens favoritos. Talvez eu esteja, mas eu tenho argumentos, tá? Eu tenho argumentos pra colocar todos aqui. E o Sanemi, meu personagem favorito, eu vou falar que ele vence o Akaza por alguns motivos específicos. Primeiro, ele foi em 1x1 por muito tempo com o... Qual é o nome? Com o Kokushibo, né? Então ele enfrentou o Kokushibo sozinho por muito tempo. Isso já coloca ele aqui em nível de alguém, certo? Sendo que o Tokito marcado não fez nem ele sacar a espada. O Kokushibo admitiu que junto do Gyumei, eles são os Hashiras mais fortes, né? Lógico que assim, ele não conhecia os outros Hashiras. Mas isso é uma declaração da autora implícita falando, olha, esses dois são os mais poderosos. E detalhe, quando ele enfrentou o Kokushibo, a maior parte do tempo foi sem marca. Isso é um absurdo. Ele também tem alguns hacks, né? Então ele tem alguns acessórios, por exemplo, ele conseguiu queimar o Muzan. Ele também infligiu um golpe, né? Ele cortou o Muzan ao meio. Ele também tem um sangue raro que pode envenenar, além da espada vermelha e a marca do caçador. Pra mim ele venceria assim o Akaza, tá? Eu acho que seria uma luta um pouco complicada, mas vendo o medo que o Akaza ficou do Kokushibo e como o Sanemi enfrentou ele bem, né? Não tem nem o que falar. Eu acho que o Sanemi vence sim o Akaza. Pra mim, o Gyumei e o Sanemi são os únicos Hashiras que vencem o Akaza e pra mim eles estão muito, mas muito acima dos outros, tá? Inclusive por isso eu acho que eu vou colocar o Obanai aqui embaixo em nível de alguém. Porque eu acho que esses três aqui, né, esses quatro, no caso, que estão no nível terceiro de alguém, são muito acima dos outros. Então eu acho justo eles estarem em uma categoria diferente, né? Então vamos lá. Falando do Sanemi, eu já vou adicionar o Uzui aqui à lista. Essa daqui é a posição dele. Cadê? Ué, bugou a tier list? Foi, aqui. Pra mim ele vence na Kimi por conta do Speed Blitz. A gente sabe que ele não venceu o Gyutaro, tá? Inclusive tem muita dramatização no anime. Lógico que eu amei, tipo assim, top lutas dos animes, se não a melhor, tá? O Uzui contra Gyutaro. Obviamente é melhor de Demon Slayer, tá?
Ele é um personagem muito foda, eu gosto muito, muito, muito do Zui, com certeza tá no meu top 10, assim. É... Só que assim, rapaziada, no mangá, ele não aguenta tanto quanto no anime, o Gyutaro, sabe? Tipo assim, ele aguenta menos o Gyutaro do que o Rengoku aguenta o Akaza. E aí o pessoal pega aquelas lista de força em queda de braço em uma corrida pra justificar a força e velocidade dele. Não, rapaziada, aquilo ali são coisas diferentes. Não é força em combate, não é corrida, né? É força em um combate com as espadas, né? A corrida, no caso, não seria em combate, em velocidade de combate. Obviamente que é uma das superiores. Mas você vai me falar que ele é mais forte que o Sanemi, né? E outra coisa, a respiração do caçador são diferentes. Mudam os movimentos. Então isso influencia em muita coisa. E claramente a respiração dele me parece ser uma das mais fracas. É mais o uso de força bruta, tá? E por que eu escalo ele aqui abaixo do Rengoku? Primeiro, no mangá, e quando a gente teve um 1x1, ele aguentou menos o Gyutaro, que é a Lua Superior 6, do que o Rengoku aguentou a Akaza. E a Akaza estava usando o seu Kikijutsu, ele não estava brincando. E mesmo que ele estivesse, o Uzui não aguentaria o Akaza brincando, tá? Não acho que aguentaria. Outra coisa, o Uzui derrotou o Gyutaro com a ajuda de 6 pessoas. 6, para a Lua Superior 6. O Rengoku lutou sozinho. Detalhe, o Gyutaro também estava envenenado. Ai, mas a partitura não sei o que é mesmo assim. Rapaziada, Lua Superior 6 e ele nem foi capaz de cortar a cabeça no final. Tá? Também não aguentou até o final da noite como o Rengoku aguentou. Certo? Então a gente tem que saber e lembrar muito bem disso. Em relação ao Sanemi, que o pessoal fala, ah não, que ele sem marca é o segundo Hashira mais forte. Eu vou escalar para vocês aqui uma coisa muito simples, tá? Vamos começar do princípio que o Kokushibo fala, que o próprio Tokito fala na verdade, que o Kokushibo nem sacou a espada para derrotar ele. Lembrando, Tokito marcado. Chega o Sanemi, começa a enfrentar o Kokushibo. Sanemi sem marca, Kokushibo saca a espada, Tokito fala, caramba, ele sacou a espada. Mostrando realmente que o Sanemi era muito superior a ele marcado. O Zui era mais fraco do que o Gyutaro, e foi necessário a ajuda de 6 pessoas para vencer o Gyutaro, correto? O Uzui mais 6 pessoas para vencer o Gyutaro. O Tokito humilhou e randomizou a Lua Superior 5, que é mais forte do que o Gyutaro. E o Sanemi, sem marca, é mais forte do que o Tokito, marcado. Portanto, a gente já tem aqui uma escala de poder muito óbvia do como o Uzui é inferior. O meu próprio amigo, quando assistiu, ele nunca tinha visto nada de Demon Slayer, assistiu as 2 primeiras temporadas na época, né? E ele falou, poxa, o Uzui é muito foda, eu gostei muito dele, acho que eu gostei mais dele do que o Rengoku. E assim, é lógico que ele é muito mais fraco do que o anterior, né? O Rengoku. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito dele. Eu acho que fica óbvio, né? Você tem que ser muito louco pra falar que o Uzui é mais forte que o Rengoku ou que o Sanemi. Tá? Ele não é. Aquelas listas, aquelas escalas não são de embasamento em um combate. Não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, né? E aí você pode até entrar no mérito e você pode até falar, olha, em um combate contra humanos, o Uzui poderia levar a melhor em relação à maioria dos Hashiras. Agora, em um combate, usando a respiração, sabe, indo pra matar, não, o Uzui tá muito abaixo. E também no Extermínio de Onice. Mas ele é um dos melhores personagens na obra, posso fazer uma tier list, enfim, de escrita, desenvolvimento, e o Uzui vai estar lá pra cima. Porque eu sei que ele tem bastante fã, tá? Mas acho essa posição justa pra ele. Cara, a Shinobu, infelizmente, eu não queria fazer isso, tá? Eu não queria, mas ela tá aqui em nível de alguém, infelizmente ela é a Hashira mais fraca, isso pelas próprias declarações dela, mas ela pra mim é uma personagem feminina fenomenal, e além disso, ela foi a peça mais essencial, a engrenagem mais essencial na derrota do Muzan e do Doma. Ela é a Hashira mais importante, certo, da obra, em relação... Não é a minha favorita, obviamente, mas... não, das Hashiras, obviamente que ela é. Mas, assim, ela foi essencial. Se fosse colocar ela em nível de importância na história e poder de ataque, no geral, né? Questão de ser mais nociva, ela estaria ali em nível terceiro de alguém acima do Doma, né? Para os Onis, ela é, assim, absurdamente perigosa. Agora, em nível de força, no 1x1, de fato, ela sai mais fraca. O Tanjiro, eu vou considerar o Tanjiro no seu pico de poder, tá? Ou seja, o Tanjiro Oni. E ele é um Muzan,
que não se queima no sol, tem marco do caçador, muito transparente, papapá, papapá. Beleza, tá acima do Muzan. Aqui não tem muita discussão e o vídeo tá ficando muito longo. Acho que aqui tá bom. Ah, mas e o Tanjirus sem... sem ser Oni? Eu acho que ele ficaria acima do Gyomei, tá, rapaziada? Acho que é um lugar bom pra ele. O Zenitsu também, já vou tirar aqui da frente, como eu tinha falado anteriormente, né? Eu acho que eu já expliquei bastante sobre ele ser nível Kajin aqui acima do Kaigaku, tá? Esse carinha aqui, ele até derrotou a Lua Superior 4, né? Eu acho que dá pra colocar ele aqui em nível Kagen, mas vou deixar ele em bucha, porque de fato ele não fez muita coisa, igual a Tamayo aqui. E o Yorite, rapaziada, por um motivo muito simples, ele é o segundo aqui mais forte da obra, tá? Eita. Ele só perde pro Murata, tá? E eu vou explicar. Ah, mas o Tanjiro Oni, ele não queima no sol e... Então ele poderia vencer o Yorite. Não é bem assim, rapaziada. Tanto é que... Quando o Yorite quase matou Muzan, era de noite. E, portanto, a fraqueza, né, dele não se limita somente à luz do sol. Não sei se vocês estão entendendo. Por quê? Basicamente, se todos os pontos vitais dele forem reduzidos a moléculas, de fato, não tem muito o que ele fazer. Então, por isso, eu dou a vitória pro Yorite. E essa ficou a nossa tier list, tá, rapaziada? Vou até abaixar ela. E assim ficou a nossa tier list, certo? Muito bacana. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E é isso aí, valeu, fui.